Bem, pessoal, voltando aqui para o nosso vídeo 5, parte B, tá? Onde a gente vai trabalhar com os softwares matemáticos, tá bom? Um software que talvez tenha sido o mais usado na época da pandemia, não é? Que muitas escolas, institutos, universidade, eles estavam usando as videoaulas. Talvez seja a mesa digitalizadora, tá? Não sei se algum de vocês tem em casa, mas é uma mesa como essa aqui, ó, que você consegue desenhar, resolver uma equação aqui na tela do computador, tá? A mesa digitalizadora, ó, é algo desse tipo, certo? Pequena, tamanho de um palmo. Você instala apenas com um drive no computador e o que você escreve nela com uma caneta, tá? Uma caneta própria, aparece na tela aqui, certo? Então, é um software novo. Na verdade, ele é muito usado por desenhista, tá? Cartunista. Eles usam a mesa digitalizadora e os professores, com a pandemia, com o advento das aulas online, gravação de videoaula como essa nossa aqui, muitos professores adquiriram, tá? Então, vocês no futuro estarão trabalhando em sala de aula, talvez seja um material para você pensar em adquirir, caso você for trabalhar com EAD, com o Hábil, com a gravação. Você pode gravar aulas, botar no YouTube, quem sabe monetizar, virar o Whindersson Nunes da aula, vai que dá certo, né? Então, é algo interessante. Mas nós trouxemos aqui outros softwares, tá? A mesa eu usei de exemplo porque agora mesmo que eu vi que eu vou usar um software praticamente, né? Aqui na verdade é um software instalado, isso aqui é mais um hardware, né? Mas acabei de perceber que estava usando um equipamento que tem um programa instalado no computador e que facilita bastante as aulas, sobretudo de matemática, porque permite que você escreva na tela do seu slide, tá bom? Mas vamos ver os softwares que eu trouxe para vocês hoje. Nós temos aí o primeiro, é um muito conhecido e que é pouco usado, tá bom? Nós temos o Excel. Esse software comercializado pela Microsoft é uma poderosa ajuda para várias tarefas matemáticas e organizacionais, tá? O Excel nos possibilita a construção de planilha para explorar conteúdos matemáticos que são normalmente estudados somente em livros com gráficos simples. Aqui você tem uma imagem de uma tela de Excel que eu coloquei no próximo slide ampliada para que a gente veja aqui o que o Excel nos permite fazer, tá? Você tem aqui uma parte, ó, que tem as fórmulas, tá? As fórmulas elas vão aparecer nesse espaço branco aqui, tá? Você vai colocar uma fórmula de que forma? Dentro desse espaço, ó, tem até o símbolozinho aqui da fórmula, ó. Você vai colocar necessariamente começando com um igual. Aí em seguida você vai colocar o que você quer que a fórmula lhe traga como resultado. Pode ser uma soma, pode ser uma média, pode ser uma potência, pode ser um logaritmo, tá? Você facilmente encontra na internet os nomezinhos, os começos da fórmula do Excel para cada resposta que você quer daquela fórmula, tá? Então, por exemplo, aí eu coloquei soma, tá? Um parênteses. Nesse parênteses, você vai indicar o intervalo de células que você quer somar, tá? Aí tá da C2 até a C11. O que significa isso? Significa dizer que essa célula que está aqui selecionada, nesta célula vai aparecer o resultado da sua fórmula,
tá? E o que é que a sua fórmula pede? Que você faça a soma da coluna C das linhas 2 a 11. Você está vendo aqui que seria uma coluna de gastos, né, de controle de gastos, o controle financeiro de gastos de uma pessoa. Por exemplo, o consumo de água, de supermercado, de farmácia, tudo mais, tá? Até o lazer e entretenimento. Então, a sua fórmula pede para que seja feita a soma, pede para que seja feita a soma desses valores. E o próprio Excel coloca aqui, ó, 1.300, tá bom? Então, no lugar dessa ação que você quer, existe vários outros, tá? A soma está em português, você tem MULT, que é para fazer multiplicação, multi. Você tem potências, você pode fazer uma sequência de fórmula integral, derivada, seno, cosseno, tangente, tá? A partir desse campo em que você insere a fórmula, tá certo? Já existe também, nesse menu aqui de fórmula, algumas fórmulas já pré-existentes. Já existem algumas fórmulas já salvas. A própria fórmula da soma e a fórmula da média já tem ela salva, tá? Observa aqui do lado também que você tem o item, o menu dados, tá? E aqui você trabalha com a parte de estatística. Você consegue, por exemplo, transformar essas informações aqui, dessas despesas pessoais, em um gráfico ou em um conjunto de barras, de colunas, tá bom? Um conjunto de pizza, um gráfico de pizza, em que você pode fazer esse controle das despesas por mês, por exemplo, por semana, tá bom? Então, o Excel, ele tem uma planilha bem completa, com 2 itens aqui do menu voltados para a matemática, tá bom? Vamos ver o próximo. Você tem o equation, ou math, né? Que é matemática em inglês, tá bom? E o Microsoft Equation é uma ferramenta que permite criar e editar fórmulas matemáticas dentro do Office, certo? Dentro do próprio Word, dentro do próprio Excel, tá bom? Dentro do PowerPoint. Eu uso muito ele no Word, tá certo? Aí aqui você tem a imagem da utilização do Equation no Word. Eu vou colocar novamente no próximo slide ela maior. Veja aqui ela maior. Você vai abrir ela no Word. Você está digitando um texto lá do canto superior direto do Word. Geralmente, se a sua versão for mais moderna, tem um pi bem grande com o nome equação. Aqui é um botão que você clica e vai abrir esse menu aqui, tá certo? Esse menu completo, ele permite você colocar todos os tipos de frações, potência, raiz, integral, somatório, produtório, matriz, determinante, seno, função cosseno. Permite você também criar uma equação, como essa que nós estamos aqui, ó. A integral variando de 0 a π, de x ao quadrado, seno de x dx, que é a derivada, indicativo da derivada da integral, não é isso? O que é que você tem aqui? Você observa que cada elemento desse aqui da sua fórmula é colocado a partir de um desses itens disponibilizados aqui no menu do Equation, tá bom? Você vê que você foi aqui em integral. Quando você abre integral, ela lhe traz duas situações, a integral direta e a integral definida no intervalo de a até b. Aqui foi uma integral definida de 0 a π. Então, cria o espaço para você inserir essas informações de 0 a π, de menos 2 a 10, de qualquer coisa a qualquer coisa, se a integral for definida, tá? Acredito que vocês estão no módulo que ainda não viram integral ou estão vendo agora, mas é
É uma parte da matemática que você vê derivada integral lá em cálculo e que você consegue colocar esse símbolo dentro do equation no Word. Aí, em seguida, você observa que você tem um x ao quadrado. É uma exponencial, então você ia apertar aqui, ó, o e elevado a x e vai abrir um menu com vários exponenciais para você colocar. Exponenciais negativas, exponenciais no denominador, exponenciais no numerador, exponenciais numa fração, tá? E você coloca tanto a base quanto o expoente, tá? Aqui também, nas funções trigonométricas, você insere o seno de x, tá bom? Nessa parte aqui, ó, que você vê que tem umas chaves e um colchetes, às vezes você precisa colocar essa expressão toda dentro de uma chave e você coloca no início. A primeira coisa que você vai colocar para inserir essa integral dentro de um colchete ou dentro de uma chave, você escolhe primeiro o elemento mais de fora, tá? Então, se você tiver uma chave e em seguida um colchete, você escolhe primeiro a chave, depois o colchete, depois o símbolo de integral, depois o símbolo de exponente, depois a função trigonométrica e, por fim, essa parte de fechar a chave e o colchete, ela já aparece, tá? Automaticamente, porque na hora que você abre, ela já aparece a opção de fechar, tá? Você tem aqui também, ó, matriz, determinante, e você tem nesse outro menu que fica aberto aqui, ó, muitos símbolos de matemática. Pertence, não pertence, as setinhas, o maior, o menor, o igual, o diferente, o existe, o não existe. Vários símbolos você coloca também a partir que você abre o equation no Word, tá certo? Vamos adiante. Você tem aqui o Wolfram Alpha, tá? Que ele já não é tão comum, mas é sem dúvida a ferramenta computacional mais poderosa já criada na área da matemática, tá? Ela foi criada pelo cientista Stefan Wolfram, responsável também para a criação do programa de computador matemática. O poder da Wolfram Alpha se estende por todos os campos onde dados podem ser analisados, matemática, ciência, tecnologia, cultura, sociedade e vida cotidiana, tá? Eu trouxe aqui para vocês a imagem da versão Pro, tá? Que é a versão paga, tá? Você pode baixar, fazer o download no seu computador, procurar esse programa aqui, tá? Esse linkzinho, essa figura, e ele tem a versão grátis, que você baixa na internet, e tem a versão Pro, que você baixa e paga. Não é tão cara, tá? É uma ferramenta muito interessante de você ter. Por exemplo, aqui você percebe que foi colocada uma função, tá? E ele vai dar o gráfico, vai dar a derivada, vai dar o gráfico, vai dar o intervalo, vai dar a derivada, vai dar a integral, vai colocar essa função numa expressão, juntar com outras, criar outros gráficos, vai trazer limite, vai trazer a parte das abscissas ordenadas, contra domínio, imagem. Então, à medida que você alimenta o Wolfram com alguma informação, tá? Ele vai trazer tudo necessário a partir daquela informação. Obviamente que você pode selecionar, antes de você colocar a equação, ou a função, ou a figura geométrica, você pode selecionar o que é que você quer, tá? Você bota uma função, você pode selecionar que você quer as raízes, que você quer o gráfico, que você quer o domínio. Ou pode ampliar, dizer que quer receber também a informação da derivada, a derivada aplicada num ponto, da integral, a integral definida de A a B. Pode fazer o que quiser com aquela informação que você insere no programa, tá certo? E por último eu trouxe o GeoGebra, que inclusive esse você pode baixar no seu celular Android, tá? Existe o GeoGebra, existe vários outros aplicativos de celular. Existe um, gente, que o nome é Math, M-A-T-H, e você consegue baixar no celular e resolver equações.
tá? Você coloca lá a equação, você coloca a função, ele faz o gráfico, faz um bocado de coisa, tá certo? O GeoGebra é escrito em Java, que é um tipo de linguagem computacional, permite ser executado nos sistemas operacionais mais usados do mundo todo. Sua função vai muito além de desenhar gráficos, polígonos. Usando o mínimo de criatividade, consegue aplicar esse software desde a matemática elementar até a matemática de nível superior. Tá? Você vê aqui que foi trazida aqui a imagem. No começo aqui do menu, você insere todas as informações que você quer passar. Você vai inserir, por exemplo, para construir um triângulo, como esse primeiro triângulo aqui, você pode inserir os pontos, você pode inserir os pontos que serão os vértices, tá? E no momento que você vai inserindo os pontos, que o último ponto coincide com o primeiro, ele fecha o seu polígono, tá bom? Você também consegue definir um ponto para ser o centro de uma circunferência, definir o raio, e ele já faz o seu contorno da circunferência, tá bom? Se você clicar, por exemplo, dentro de um espaço desse aqui do triângulo, ele consegue delimitar e lhe dar o valor da área só desse tamanho, tá? Ele consegue lhe dar o valor da área completa do triângulo, ele consegue que você transforme esse triângulo, esse lado aqui do triângulo, ó, numa função afim. Qual é a função que contém esse lado? Qual a função que contém esse outro lado? Tá? Então, você pode baixar o GeoGebra no seu Android ou no computador e mexer, e bulir, tá? Porque você vê aqui em cima, ó, que ele trabalha com polígonos, ele trabalha com área, ele trabalha com funções, ele trabalha com distância de pontos, tudo isso, tá bom? E você vai conseguir mexer. Por exemplo, eu consigo pegar esse ponto aqui e deslocar ele para outro lugar. E ele vai fechar um novo triângulo. Você pode criar figuras semelhantes, tá? Calcular a área de figura semelhante, ver a razão de semelhança entre os lados, tudo isso o GeoGebra permite para você, tá bom? Então, esses são alguns dos softwares que eu acho bastante importante, tá bom? E, e que você pode ter e usar, trabalhar com eles na sua sala de aula, tá certo? Valeu, até a próxima semana.